Hiperplasia prostática benigna, ela é uma alteração na próstata de causa genética. Tá? Então, na verdade, é um aumento da próstata. Todo homem ele tem um crescimento da próstata natural, 100% dos homens tem um crescimento da próstata conforme eles vão envelhecendo. E em alguns homens, esse crescimento da próstata começa a causar uma dificuldade de urinar, porque o canal do xixi, o canal da urina, ele passa dentro da próstata. Na saída da bexiga, ele passa dentro da próstata. Então, com esse crescimento da próstata, às vezes a próstata ela acaba apertando o canal. E isso dificulta o paciente de urinar. Quando você tem um crescimento da próstata e uma dificuldade de urinar, você faz o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Então, na verdade, a principal causa é uma alteração genética mesmo, uma herança genética. Que a hiperplasia prostática benigna, ela acontece geralmente no meio da próstata. Então, o miolo da próstata, o meio da próstata, ou a zona de transição, que a gente chama, ela começa a crescer e vai empurrando o resto todo. Já o câncer de próstata, 95% dos casos de câncer de próstata, eles acontecem mais na periferia da próstata, na zona periférica, que é o termo mais correto. Então, é muito comum, por exemplo, você ter câncer de próstata e não ter a próstata crescida, tá? Porque você vai ter um crescimento de células anormais, né, que é o conceito de câncer é esse, na periferia da próstata. Então, isso não vai atrapalhar o paciente de urinar, por exemplo, não vai causar nenhum sintoma. Por isso que é tão importante fazer os exames da próstata, porque principalmente nos casos de câncer, geralmente eles são assintomáticos, porque ela está lá na periferia da próstata e o paciente não vai sentir nada. Já o crescimento benigno da próstata, como ele é no meio e o canal do xixi passa no meio da próstata, ele pode causar sintomas urinários. Então, quando o paciente está com dificuldade de urinar, por exemplo, ou está indo muitas vezes no banheiro, acordando à noite para urinar, o jato do xixi está fraco, fica cortando o jato do xixi, geralmente está relacionado ao aumento da próstata, a hiperplasia prostática benigna, e não um câncer, tá? Mas é sempre bom você avaliar a próstata por inteiro. Não dá para fazer um diagnóstico de hiperplasia prostática benigna e esquecer que ele pode ter um câncer junto também. Não é comum, mas pode ter junto também, as duas coisas, porque são coisas diferentes. E quando você tem alguma dúvida se o paciente tem câncer de próstata realmente, ou se é só uma hiperplasia prostática benigna, existem alguns exames que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer o PSA, que é o exame de sangue da próstata. A gente consegue fazer um ultrassom, que é para ver o tamanho e a forma da próstata. A gente pode fazer o exame de toque retal, porque quando o paciente tem câncer de próstata, como é na periferia e a próstata fica encostada no reto, a gente, pelo exame de toque retal, a gente consegue sentir se tem algum caroço na próstata. E em último caso, os dois últimos exames que a gente pode fazer seriam a ressonância da próstata, que também ele consegue avaliar o tamanho da próstata e se tem algum nódulo, alguma área suspeita. E por fim, a biópsia da próstata. Uma biópsia de próstata, a gente tira alguns pedaços da próstata e manda para exame. Se na ressonância mostrar uma área específica com suspeita, a gente tira, faz uma biópsia geral da próstata e faz uma biópsia exatamente daquele local. E aí manda para exame, e aí o resultado desse exame vai definir se existe um câncer de próstata ou não. Então, para diferenciar a hiperplasia prostática benigna do câncer de próstata, a gente precisa saber a clínica do paciente e fazer os exames de rotina, como PSA, ultrassom e exame de toque. Na suspeita ainda de que tem alguma alteração relacionada a câncer, a gente faz uma ressonância e faz a biópsia da próstata. Quando a gente faz o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, o paciente tem uma hiperplasia prostática benigna, um crescimento da próstata com dificuldade de urinar,
Inicialmente a gente começa com tratamento clínico, né? Existem vários tipos de remédio. Existe o tratamento com um remédio só, que é o alfa-bloqueador. E dentre os alfa-bloqueadores existem vários tipos que a gente pode usar. E existe o tratamento combinado, que são 2 remédios em conjunto para o tratamento da hiperplasia, que é o alfa-bloqueador e a alfa-redutase, ou a 5-alfa-redutase. Esse tratamento combinado, ele ajuda tanto a melhorar a força do jato do xixi, o padrão da urina do paciente, como também ele ajuda a diminuir o tamanho da próstata. E quando o tratamento clínico ele não resolve, ele não melhora, a próstata não está diminuindo de tamanho e o sintoma do paciente não melhora, aí a gente começa a pensar num tratamento cirúrgico. Dentre os tratamentos cirúrgicos, existem os tratamentos endoscópicos e os tratamentos não endoscópicos, né? Os tratamentos convencionais, vamos dizer assim. Os tratamentos endoscópicos, você pode fazer um RTU de próstata, que é uma raspagem da próstata. É um excelente tratamento, só que ele tem uma data de validade, vamos dizer assim. Ele não dura tanto tempo assim. Depois de um certo tempo, geralmente 5 a 10 anos, você tem que fazer uma nova raspagem da próstata. Dentre os tratamentos endoscópicos, ainda existe a enucleação da próstata. A enucleação da próstata, ela pode ser feita com o uso de laser, e aí no caso você tira todo o miolo da próstata, deixa só a casquinha. Aí esse tratamento, ele é menos invasivo, né, porque ele é endoscópico, ele é feito pelo canal da uretra, e ele tira mais próstata, mais miolo da próstata, mais o centro da próstata, uma quantidade maior de próstata. E aí, nesses casos, a chance de recidiva, de você ter que reoperar, é bem mais baixa do que na raspagem da próstata, na RTU da próstata. E existe o tratamento que é a prostatectomia aberta ou prostatectomia transvesical, ou até a prostatectomia suprapúbica. Nesse caso, a gente tem que abrir a próstata ou abrir a bexiga e tirar o miolo da próstata. A gente pode fazer tanto abrindo a barriga, como pode fazer com o auxílio do robô também.